Olá, viajantes! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelas 7 maravilhas do mundo moderno. Nossa primeira parada é na imponente Grande Muralha da China, uma maravilha que se estende por mais de 21 mil quilômetros e atravessa montanhas, desertos e planícies. Construída ao longo de vários séculos, essa obra arquitetônica colossal não é apenas um divisor de águas geográfico, mas também uma testemunha silenciosa de inúmeras histórias e conquistas. A Grande Muralha teve suas raízes na dinastia Qin, no século III a.C., quando várias paredes foram construídas para se proteger contra invasões. Ao longo das dinastias subsequentes, a muralha foi ampliada e reconstruída, resultando na grandiosa estrutura que conhecemos hoje. Uma defesa milenar. A Grande Muralha foi inicialmente concebida como uma defesa contra invasões bárbaras. Mas sabia que ela não era uma única parede contínua? Ao invés disso, são vários segmentos construídos em diferentes dinastias. Vista do espaço? Existe um mito de que a Grande Muralha é visível do espaço, mas não é exatamente assim. A muralha realmente pode ser vista se estiver em uma órbita baixa, e pelo território que está localizada, pode ser difícil de identificar, mas é visível sim. Astronautas frequentemente relatam que ela é uma das estruturas mais marcantes quando observam a Terra a partir da Estação Espacial Internacional. Mitos e lendas. Prepare-se para o inusitado. Lendas dizem que, para tornar a muralha mais resistente, os ossos dos trabalhadores foram misturados à argamassa. Bizarro, não é mesmo? Essas histórias destacam não apenas a grandiosidade da construção, mas também o sacrifício humano por trás dessa imponente defesa. Vigilância ao longo do tempo. Ao longo dos séculos, a muralha não apenas defendeu contra invasões, mas também serviu como um meio de controle e cobrança de impostos. Cada torre e fortificação não era apenas um ponto estratégico, mas um símbolo de poder e vigilância. Mega construção humana. Imagine isto. Ao longo dos séculos, milhões de trabalhadores e soldados contribuíram para a construção da Grande Muralha. Cada tijolo conta a história das mãos que ergueram essa incrível obra, tornando-a uma das maiores realizações humanas em termos de construção. O verdadeiro labirinto de estratégias. A Grande Muralha não era apenas uma parede estática, era uma rede complexa de estratégias militares. Torres de vigia proporcionavam visibilidade, enquanto postos de sinalização permitiam uma comunicação rápida. Passagens secretas eram engenhosas para surpreender invasores. Uma verdadeira obra de engenharia e estratégia. Onde a muralha se encontra com o céu. A muralha atravessa paisagens diversas, desde desertos até montanhas. Há uma expressão chinesa que a descreve como a muralha onde o dragão se encontra com o céu, destacando sua majestade e o domínio sobre a paisagem. Fascinante, não é mesmo? A Grande Muralha da China é verdadeiramente uma obra-prima que atravessou séculos. Mas nossa jornada pelas 7 maravilhas do mundo moderno está apenas começando. Vamos explorar os mistérios de Petra, na Jordânia. Continuamos a nossa exploração com a misteriosa cidade de Petra, na Jordânia, onde rochas cor-de-rosa esculpidas pela natureza e pelo homem se encontram para criar um espetáculo verdadeiramente extraordinário. Petra é a capital do antigo reino nabateu, nos leva a uma jornada através do tempo. Fundada há mais de 2000 anos, essa cidade esculpida nas rochas é um testemunho de civilizações antigas e da magia do Oriente. Al-Kazner, o tesouro. Al-Kazner é um dos templos mais fascinantes de Petra. Por trás da sua majestosa fachada, o tesouro, tem muitos rumores sobre câmaras ocultas e tesouros enterrados. Lendas entrelaçam a imaginação, alimentando a busca por tesouros ainda não desvendados. Quem sabe o que aguarda nos recantos deste monumento icônico? Verde? Não parece hoje pelo seu tom avermelhado das rochas, mas apesar de estar situada no meio do deserto, Petra era uma cidade verde,
com fontes antigas descrevendo sua abundância de água. Um sistema engenhoso foi desenvolvido entre 200 a.C. e 100 depois de Cristo, que garantia o fornecimento de água para essa cidade de 260 quilômetros quadrados. O mais inacreditável dessa história é que a gestão hídrica do passado traz conhecimentos importantes para os dias atuais, que podem nos ajudar a enfrentar escassez de água no mundo. Papel em Hollywood. Talvez você não saiba, mas pode já ter visto Petra na televisão. A cidade ganhou fama nas telonas, servindo como locação para o filme Indiana Jones e a Última Cruzada. O visual único do desfiladeiro de arenito e o reluzente Al-Kazner, com suas fachadas esculpidas, exalam majestade e mistério, trazendo o cinema até aqui. Templo oculto. Qasr al-Bint, o templo enigmático no coração de Petra, sussurra mistérios através de seus altares e esculturas. Sua localização estratégica sugere um significado espiritual profundo para os habitantes de Petra, um elo entre o terreno e o divino. Cidade escondida. Séculos de segredo esconderam Petra do mundo. Apesar das lendas, não tinha como saber que a antiga cidade era real, até que em 1812, o suíço Johann Ludwig Burckhardt, disfarçado de árabe, desvendou o mistério de Petra. Durante sua viagem ao Cairo, no Egito, ele persuadiu um guia local a levá-lo a essa cidade perdida. Essa audaciosa descoberta marcou o início do conhecimento europeu sobre Petra, abrindo caminho para futuras explorações e escavações que só começaram em 1929. Necrópole Real. Entre as rochas, a Necrópole Real esconde as tumbas de reis nabateus. Cada tumba é um testemunho da riqueza e sofisticação dessa antiga civilização, um mergulho nos rituais e no poder de Petra. Arte, arquitetura e cultura. Nas paredes das gargantas e ao redor das estruturas, você encontrará arte rupestre e esculturas que contam histórias e simbolismos da época nabateia. Cada entalhe é um elo com o passado, uma forma de comunicação através dos tempos. Petra também se comunica através de sua arquitetura única. A cidade foi um ponto de convergência de diversas culturas. Influências gregas, romanas, egípcias e mesopotâmicas se entrelaçam nas estruturas de Petra, tornando-a um verdadeiro caldeirão cultural. Petra, a Cidade Rosa, revela-se como uma verdadeira enciclopédia de descobertas. Essas curiosidades são apenas uma amostra do tesouro de conhecimento que essa maravilha nos proporciona. Se você está tão fascinado quanto eu, deixe seu like e continue nessa aventura conosco. Vamos deixar as montanhas rochosas de Petra e ir até o Brasil, onde nos deparamos com o imponente Cristo Redentor. Essa estátua monumental, situada no topo do Morro Corcovado, tornou-se um ícone internacionalmente reconhecido e uma das principais atrações turísticas do Brasil. Em 1850, o padre francês Pedro Maria Bosch tinha um sonho de erguer uma imagem no topo do Morro do Corcovado, inicialmente para homenagear a princesa Isabel. No entanto, após a recusa da princesa, a ideia evoluiu para honrar o verdadeiro Redentor, Jesus Cristo. Com altos e baixos, a construção foi finalmente iniciada em 1922 e concluída em 1931, sendo a maravilha do mundo mais nova. Braços abertos. Inicialmente planejados para segurar uma cruz e um globo terrestre, os braços do Cristo Redentor foram transformados em um gesto acolhedor de amor e proteção. Com uma envergadura de 30 metros, eles simbolizam a generosidade divina e a acolhida calorosa à cidade do Rio de Janeiro. Essa característica única torna a estátua uma representação poderosa de fé e compaixão. Coroa de espinhos. Acima da cabeça do Cristo, há uma coroa de espinhos que é o ponto mais alto do Rio de Janeiro, e muitas vezes funciona como para-raios. O monumento recebe, em média, 20 raios por mês durante a época de tempestades. O lábio inferior, a ponta de um dos dedos e uma das sobrancelhas já foi atingida por esses raios.
Maior estátua. O Cristo Redentor é a maior estátua no estilo Art Deco do mundo, com imponentes 30 metros de altura e 28 metros de uma mão à outra e pesando 1,145 toneladas. Arquitetura imponente. O engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa liderou o audacioso projeto arquitetônico do Cristo Redentor. A estátua é uma proeza de engenharia, capaz de resistir a ventos de até 250 km por hora e até mesmo a terremotos de magnitude 5. Levou 9 anos para ser concluída, é feita de concreto armado e revestida com placas triangulares de pedra-sabão. Sua estrutura oca é composta por 4 pilares, vigas diagonais e 12 lajes conectadas por escadas, sendo possível acessar o interior do monumento e até mesmo ter uma bela visão do Rio de Janeiro por uma janela no ombro do Cristo. Feito na França. Embora o projeto seja brasileiro, a estátua foi esculpida na França por Paul Landowski, um escultor franco-polonês. As mãos da poeta Margarida Lopes de Almeida serviram como modelo para as mãos do Cristo, cada uma medindo impressionantes 3,2 metros. O rosto foi esculpido por Georg Leonida, membro da equipe de Landowski. Coração de Cristo. Dentro da nona laje, há um coração de 1,3 metros, revestido com azulejos de pedra-sabão, visível também do lado de fora da estátua. Esse coração guarda uma garrafa contendo a árvore genealógica de Heitor Levi, simbolizando sua conversão ao catolicismo após sobreviver a um acidente de carro durante a construção. Nossa exploração está só começando. Deixando para trás a imponência do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, viajaremos agora pelas eras e chegaremos à Roma Antiga, onde as arenas ecoavam com os rugidos das multidões e os gladiadores desafiavam o destino no Coliseu. Preparados? Então vamos do Brasil à Itália. Bem-vindos a um dos ícones mais imponentes da Roma Antiga, onde cada pedra conta histórias grandiosas de cada batalha que ocorreu dentro dessa obra-prima arquitetônica. Nome. Acredita-se que o nome Coliseu surgiu porque ele foi construído sobre o lago da casa de Nero, que contava com uma grande estátua do imperador chamada de Colosso. Batalhas navais. Você deve saber que no coração do Coliseu está a arena, palco de duelos épicos entre gladiadores e feras, mas há algo que talvez não saiba. O Coliseu também foi palco de representações de batalhas navais. Sim, os historiadores acreditam que os romanos inundavam a arena, formando uma espécie de piscina para isso. Maior. O Coliseu é o maior anfiteatro do Império Romano e também do mundo. Como ele é oval, no seu eixo maior ele mede 188 metros e no eixo menor de 156 metros de largura. Ele acomodava em média de 40 a 45 mil espectadores, mas os historiadores afirmam que podia passar de 70 mil espectadores, bem próximo ao Maracanã. Pão e circo. Seguindo a política romana, o Coliseu foi concebido para fazer entreter toda a população. Por isso, o Coliseu era gratuito, tendo apenas uma divisão nas arquibancadas, com os melhores lugares reservados para a elite da época. Batalhas de gladiadores. Talvez você ache que no Coliseu só rolavam as batalhas entre gladiadores, mas não é verdade. Pela manhã, as arenas eram palco de embates e exposições envolvendo animais selvagens, desde duelos até caçadas de espécies exóticas como elefantes, rinocerontes e até girafas. Depois, era hora dos romanos executarem os condenados. E só à tarde que as lutas entre gladiadores e as encenações de batalhas épicas da mitologia romana aconteciam. Sem público, os romanos já chegaram a usar mais de 11 mil animais e 10 mil gladiadores em uma batalha no Coliseu. E não era qualquer um que podia ser um gladiador, apenas os melhores guerreiros. Ou seja, de uma forma sangrenta pode-se dizer que o show era bastante animado. Mas devido a uma crise econômica, a escolha de quem lutaria passou a ser menos rigorosa. Então, a qualidade das lutas caiu e o público foi perdendo o interesse. Assim,
A última luta de gladiadores no Coliseu ocorreu entre os anos 434 e 435. Consequentemente, ele deixou de ser uma arena de jogos e assumiu outras funções, e foi até abandonado por um bom tempo. Uma fortaleza. Já pensou como seria morar dentro do Coliseu? Bom, durante a Idade Média, o Coliseu transformou-se em fortaleza, abrigando moradias, workshops e uma torre. Seus muros de pedra presenciaram a evolução de Roma, adaptando-se aos tempos de mudança. Deixando para trás as batalhas épicas no Coliseu, vamos nos transportar para um lugar misterioso e sagrado, Machu Picchu. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo nosso. Agora, vamos mergulhar na história fascinante de Machu Picchu. Essa joia escondida dos Incas é um dos lugares mais enigmáticos e fascinantes da América do Sul. Descoberta em 1911 pelo explorador Hiram Bingham, Machu Picchu permaneceu escondida por séculos, mantendo seus segredos e mistérios. Invulnerável a terremotos. As estruturas de Machu Picchu foram construídas com uma técnica chamada ashlar, onde as pedras são cortadas para se encaixar sem nada que as ligue. O corte é feito com tanta precisão e as rochas encaixadas tão perfeitamente que nem mesmo um fino cartão de crédito poderia passar entre elas. Quando ocorre um terremoto, os tremores fazem com que as pedras dos edifícios saltem, mas depois elas voltam para o mesmo lugar. Sem este método, muitas construções de Machu Picchu teriam entrado em colapso há muito tempo. Já os telhados das construções não aguentaram muitos anos, pois eram feitos apenas de grama e galhos. Propósito. O motivo de sua construção ainda é um mistério. A teoria mais aceita é de que a cidade foi construída como o refúgio do imperador Inca da época. Mas sabe-se que a Cidade Perdida também era um reduto de cientistas e estudiosos, que eram profundos conhecedores de astrologia, agricultura e engenharia. População. Cerca de 140 edifícios foram erguidos em Machu Picchu. A maioria são casas, alguns templos, mas também há depósitos de alimentos, fontes de água, uma prisão e até mesmo uma casa de guarda à beira da cidade. Os historiadores estimam que cerca de 5.000 pessoas trabalharam para construir toda a cidade, mas que ela só poderia acomodar entre 750 a 1.000 habitantes. Cidade Perdida. Não é estranho que o local só tenha sido descoberto em 1911, mesmo que tenha sido feita no século XV, pois nem mesmo os espanhóis descobriram a cidade, dando ao local o apelido de Cidade Perdida dos Incas. Assombrada. Devido sua altitude, todos os dias até o meio-dia uma neblina cobre Machu Picchu. Entretanto, as lendas dizem que à noite, espíritos sobem da terra e tentam pegar pessoas pelo caminho. Para se proteger contra os espíritos, muitos porteiros e pessoas que ficam no local vão dormir com um espelho ou com uma peça de metal debaixo deles. Perdido com o tempo. Infelizmente, mesmo Machu Picchu sendo incrível nos dias de hoje, tudo o que podemos ver é só uma fração do esplendor da cidade antiga. A estimativa é de que o que restou da cidade só corresponde a 30% do que era em seu auge. Difícil acesso. Bom, depois de tudo que ouviu, você pode estar pensando em visitar o local, mas não vai ser tão simples quanto pode pensar. Para chegar a Machu Picchu, os viajantes enfrentam um desafio de logística que inclui uma combinação de viagens de trem, caminhadas por trilhas sinuosas e até mesmo escaladas em montanhas íngremes. A jornada para chegar a esta cidade perdida, nos picos dos Andes peruanos, é tão empolgante quanto a própria visita ao local. Mas não se preocupe, cada passo vale a pena diante da grandiosidade desse destino único. Partindo da majestosa Machu Picchu, nossa próxima parada nos leva a uma das maravilhas arquitetônicas mais impressionantes do mundo antigo, Chichén Itzá, um testemunho da rica herança cultural e tecnológica das civilizações mesoamericanas. Localizada na península de Yucatán,
No México, essa cidade arqueológica é uma verdadeira maravilha pré-colombiana. Com o imponente El Castillo no coração da cidade, templos e esculturas intrigantes, o Chichén Itzá oferece uma viagem fascinante ao passado, onde cada pedra conta a história da antiga civilização maia. El Castillo. No coração de Chichén Itzá, encontramos o grande El Castillo, ou o Castelo. Essa obra-prima arquitetônica com 30 metros de altura guarda em si muitas peculiaridades que a tornam única. Os maias a construíram para celebrar o ciclo celestial e terreno, como uma homenagem aos deuses e à passagem do tempo. Durante os equinócios de primavera e outono, a luz do sol brinca com as escadarias da pirâmide de Kukulkan, criando a ilusão de uma serpente mística subindo ou descendo. Cada um dos 4 lados da pirâmide possui 91 degraus, totalizando os 365 dias do ano, se somar com a plataforma do templo no topo. Jogo de pelota. Você provavelmente conhece o futebol, mas já ouviu falar de sua versão mais antiga? Os maias praticavam um jogo de bola ritualístico que precede o futebol moderno em séculos. Essa prática cerimonial não era apenas um esporte, mas sim uma representação simbólica do eterno conflito entre a noite e o dia. Além disso, a quadra de bola apresenta um fenômeno acústico único, onde a voz pode ser ouvida claramente de uma extremidade à outra. Embora as regras exatas do jogo ainda sejam parcialmente desconhecidas, sabe-se que a bola era feita de látex líquido, moldada à mão e variava em peso de 3 a 5 quilos. Cada jogador possuía sua própria bola como parte de sua equipe pessoal, e as representações mostram uma variedade de tamanhos, desde bolas pequenas, o suficiente para caber na mão, até outras maiores que uma bola de futebol. Cenote sagrado. No coração de Chichén Itzá, além das imponentes estruturas de pedra, existe um segredo enterrado sob a terra que intriga e fascina os visitantes. O cenote sagrado. Esse não é apenas um poço de água. Segundo os maias, é um portal para um mundo espiritual e misterioso que os antigos acreditavam estar ligado ao submundo, o reino dos deuses. Era um lugar sagrado onde cerimônias e rituais eram realizados para invocar as bênçãos divinas. No entanto, também tinha um lado sombrio, pois era usado para sacrifícios e oferendas, lançando luz sobre a complexidade das crenças e práticas religiosas dessa antiga civilização. El Caracol. Os antigos maias tinham uma profunda conexão com os astros, e em Chichén Itzá, essa relação é evidente nos monumentos cuidadosamente alinhados com o cosmos. Um exemplo fascinante é o observatório conhecido como El Caracol, um edifício redondo projetado para medir as posições dos planetas e do Sol. Para os maias, essas observações celestiais não eram apenas científicas, mas também carregavam um significado espiritual profundo, influenciando sua arte, arquitetura e até mesmo suas crenças religiosas. Casa dos Ossos. Essa pirâmide peculiar, conhecida como Casa dos Ossos, ou Túmulo do Sumo Sacerdote, fica a sudoeste de El Castillo. Essa estrutura intrigante apresenta várias cabeças de serpente na base das escadas. Mas há mais do que isso por trás das aparências. No topo, há uma entrada que leva a um poço quadrado, acessando uma caverna que servia como câmara mortuária. Lá dentro, foram encontradas 7 tumbas. Apesar de ser um dos locais mais fascinantes de Chichén Itzá, essa pirâmide é surpreendentemente menos conhecida do que merece ser. Som. Sabia que existe uma teoria intrigante de que os antigos maias construíram suas pirâmides para atuar como gigantescos ressonadores, produzindo ecos evocativos? A ciência apoia essa ideia. Muitos locais em Chichén Itzá são famosos pelos sons surpreendentes que podem ser criados dentro deles. Já mencionamos o campo do jogo de bola, onde uma única batida nas bordas pode gerar até 9 ecos no centro da quadra. E isso não é tudo. Uma batida em um local específico de El Castillo
cria um eco que se assemelha ao chilrear de uma serpente. Fascinante, não é mesmo? Casa do Veado. Infelizmente, grande parte dessa estrutura está em ruínas. Disse que o nome do templo vem de uma pintura de um cervo no interior, embora essa pintura tenha desaparecido. Além disso, é possível que o edifício tenha sofrido fissuras que permitiam a entrada de água, causando a deterioração do estuque das paredes, onde essa pintura poderia ter estado. Vamos deixar para trás as pirâmides e templos antigos da civilização maia e embarcar rumo à última das icônicas maravilhas do mundo, o Taj Mahal, na Índia. Vamos nos transportar para um cenário de majestade e romance, onde a arquitetura sublime e a história cativante aguardam nossa exploração. O Taj Mahal é uma das mais belas e famosas construções do mundo. Este majestoso mausoléu foi construído pelo imperador mogol Shah Jahan. Por trás dessa fachada de mármore branco, há segredos fascinantes que envolvem essa magnífica estrutura. Reflexos. Você já reparou nos reflexos mágicos do Taj Mahal? Durante o amanhecer e o entardecer, esse majestoso monumento parece mudar de cor à medida que sua imagem é refletida nas águas serenas do lago adjacente. O espetáculo visual é simplesmente deslumbrante, transformando o mármore branco em tons dourados e criando uma atmosfera verdadeiramente encantadora. Essa maravilha da arquitetura mogol é um verdadeiro tesouro, capaz de cativar os corações dos visitantes com sua beleza transcendental. Símbolo de amor. Taj Mahal foi construído pelo imperador mogol Shah Jahan, em memória de sua esposa favorita, Mumtaz Mahal, que faleceu durante o parto de seu 14º filho. O imperador decidiu construir o monumento mais bonito do mundo para homenagear sua amada. O mausoléu é um símbolo imortal do amor e devoção do imperador à sua esposa. E sua história romântica continua a cativar pessoas de todo o mundo. Engenharia inovadora. O Taj Mahal é uma obra-prima da engenharia e arquitetura, especialmente notável por sua abóbada central. Sua construção exigiu o trabalho de milhares de artesãos e trabalhadores ao longo de mais de 20 anos. Para garantir a estabilidade da enorme cúpula que cobre o mausoléu, os arquitetos e engenheiros desenvolveram técnicas inovadoras. Uma delas foi a criação de um modelo de arco em miniatura, conhecido como modelamento incrementado, para calcular a distribuição do peso e a tensão em cada parte da abóbada. Além disso, foi construída uma enorme rampa de terra para transportar os materiais de construção até o topo do edifício em construção. Essas técnicas avançadas demonstram a genialidade dos construtores do Taj Mahal e sua habilidade em superar os desafios técnicos de sua época. Simetria notável. Uma das características mais notáveis do Taj Mahal é sua simetria perfeita. O mausoléu é cuidadosamente projetado para ser simétrico em todos os aspectos, desde a disposição dos minaretes até os detalhes decorativos esculpidos em mármore. Essa simetria meticulosa é tão precisa que mesmo uma linha imaginária traçada no meio do mausoléu revelaria um reflexo perfeito de cada lado. A busca pela simetria não só demonstra o domínio técnico dos arquitetos mugais, mas também reflete a importância da harmonia e equilíbrio na estética islâmica e na filosofia por trás da construção do Taj Mahal. Outro igual. O Taj Mahal é tão notavelmente simétrico que levanta uma intrigante teoria, a de que originalmente deveriam existir dois desses magníficos mausoléus. Essa teoria sugere que o imperador Shah Jahan planejava construir um mausoléu idêntico do outro lado do rio Yamuna, para abrigar sua própria sepultura. A busca pela perfeição simétrica era tão intensa que ele planejava erguer um mausoléu negro de mármore, em contraste com o branco imaculado do Taj Mahal, criando um cenário de equilíbrio perfeito. No entanto, essa visão simétrica nunca foi concretizada devido a eventos históricos que interromperam os planos de Shah Jahan. A ilusão de ótica do Taj Mahal.
Uma das características mais intrigantes do Taj Mahal é sua habilidade de parecer maior do que realmente é quando visto à distância. Essa ilusão de ótica é resultado de um engenhoso projeto arquitetônico e paisagístico. À medida que os visitantes se aproximam do mausoléu através dos extensos jardins, a estrutura parece diminuir de tamanho, criando a impressão de uma distância maior do que a realidade. No entanto, ao se afastar do monumento, a grandiosidade do Taj Mahal parece se ampliar, dando a sensação de que está mais próximo do que realmente está. Essa engenhosa manipulação visual é uma das muitas maravilhas que tornam o Taj Mahal verdadeiramente único e fascinante. Lendas. Existe uma lenda intrigante associada ao Taj Mahal. Disse que o imperador Shah Jahan, após a conclusão do magnífico mausoléu, ordenou que as mãos dos artesãos fossem cortadas para garantir que nunca mais pudessem replicar sua obra-prima em outro lugar. No entanto, muitos historiadores consideram essa história como mais um mito do que um fato histórico comprovado. E com isso, nossa viagem pelas maravilhas do mundo chega ao fim. Queremos saber, qual desses destinos deixou vocês mais impressionados? Diz para a gente nos comentários. Não esqueçam de deixar o seu like se gostaram do vídeo e se inscrever no canal para descobrir mais sobre o mundo que vivemos. Até a próxima!